Bom dia a todos. Eu sou Luciana Braga e eu estou aqui para compartilhar com vocês um tempinho do meu devocional nessa manhã do dia 14 de abril de 2020. Nós estamos aí em meio a uma pandemia, né, do coronavírus, um tempo difícil não só para o Brasil, como eu creio que para outras nações, Inglaterra, Portugal, Espanha e alguns lugares mais, mas esses que eu citei porque nós temos amigos, eu tenho uma irmã que mora lá e eu gostaria desse devocional estar compartilhando com vocês, inclusive nesses lugares, amém? E meditando no livro de Esther 4,14, que diz assim: pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha? Esse versículo tem sido muito usado e, para mim particularmente, ele é uma grande fonte de inspiração. Ele está em harmonia com outros versículos das Escrituras que falam do propósito de Deus e do destino dele para cada um de nós. Amém? E como membros do corpo de Cristo. Então, meditando aqui, especificamente a respeito da rainha Esther, ela chegou a uma posição de autoridade e influência direta sobre o rei. Esther chegou à posição de rainha para um momento como esse. E aí comecei a meditar, né, e a pensar o que seria um momento como esse. Vamos imaginar. Aquela mulher na condição de rainha, ela passava tempos ali só se preocupando com os banhos, como seria a vida dela, com os perfumes. Ela tinha acesso às melhores roupas, né? Eu creio num guarda-roupa completo, porque ela era uma rainha. Vivia num palácio, estava sempre elegante, comia muito bem, tinha servos para a servir a hora que ela quisesse. Isso tudo deveria ser maravilhoso, né? Mas a Esther, a vida dela não foi sempre assim. Ela cresceu como uma menina órfã, mas na atual situação aqui desse versículo, ela agora era uma rainha. Mas por que Esther se tornou uma rainha? Ela entrou num reino para um momento como esse. E na verdade, este momento a respeito do qual Mordecai falou com Esther, era um momento aonde estava eminente o extermínio do povo judeu, estava muito próximo. Este era o exato momento para o qual aquela mulher, Esther, estava ali. E meditando sobre isso, eu creio que esse é o exato momento para o qual cada uma de nós está no lugar que está. Seja dentro das suas igrejas, congregações, seja no teu lar, seja no teu trabalho, seja a posição de autoridade que você ocupar. Porque, amados, Deus conhece os planos do diabo com antecedência. Ele coloca intencionalmente pessoas em posição de autoridades mais adequadas para o momento. A princípio, essas pessoas elas podem não compreender, podem não entender o propósito divino para a posição que elas estão. Elas podem pensar que chegaram naquela posição por uma razão totalmente diferente. E então acontece algo que lhes apresenta um momento de definição como esse nosso. Talvez alguém profetize algo ou alguma coisa ao seu respeito, da mesma forma que Mordecai falou com Esther. E isso ficou muito claro para ela. Ela caiu no espírito dela, chegou à consciência dela, a importância dela, o porquê que ela estava naquele lugar. No caso de Esther, ela gostava de se vestir como uma rainha, ela apreciava todos os benefícios que aquela posição trazia, até porque o seu marido supria as necessidades dela. E eu penso o seguinte, nós estávamos bem até alguns dias atrás, né? Um mês atrás, de repente nós estávamos na nossa situação de conforto, a nossa vida estava indo muito bem, obrigada, e nós estávamos conduzindo a nossa vida como nós sempre conduzimos. Mas, como na vida de Esther, o marido dela, ele assinou um decreto
que seria exterminado todo o povo judeu, que era o povo dela. E de repente, consciência chegou para Esther do tamanho da responsabilidade e qual era o propósito dela em ser uma rainha e desfrutar de todos aqueles benefícios naquele tempo. E quando chegou isso a Esther, ela, vamos dizer assim, ela parou, eu creio, como eu parei hoje. O que nós vamos fazer? O que eu posso fazer? Né? De repente você não se vê como uma rainha, mas eu digo, se você é filha, se você um dia confessou Jesus na sua vida, você está sentada ao lado de Deus, com Jesus em Cristo, você está numa posição de reinar, então você é uma rainha, você pode reinar em vida. Então Esther ali, ela disse para o tio dela assim, olha, vai, ajunta todos os judeus que você achar em Suzã e jejua por mim. Não coma, não beba durante 3 dias. Eu e as minhas servas, nós também vamos jejuar. E depois desse período, eu vou ter com o rei, consciente de que o ato que eu vou fazer é contra a lei. Isso parafraseando, tá? É contra a lei. Mas eu decidi algo, convicção chegou no meu espírito e é assim, se eu perecer, pereci. Isso que eu estou dizendo para você está em Esther 4,16. Então ela tinha consciência que se for para morrer, eu vou morrer, mas pelo menos eu vou fazer alguma coisa. Eu não vou ficar de braços cruzados esperando o que vai acontecer. E quando Esther deu essas instruções a Mordecai, ela estava querendo dizer isso. Eu estou aqui, eu sou uma rainha, e eu entendo que ninguém mais próximo do rei do que eu possa fazer alguma coisa. Então vá lá, reúna todo o povo de Deus e jejue por mim. Para quê? Ela teve essa atitude. Para que o plano de Deus entrasse em operação. Para que a rainha Esther pudesse cumprir o papel dela. E todos os judeus se juntaram e jejuaram por o período de 3 dias. E essa é a parte da história que eu vejo como a parte maravilhosa. Porque houve um grande fluxo de sabedoria, de suprimento do céu, de graça, de força. E tudo isso veio por meio das orações do povo de Deus, para que eles fossem colocados em posição de autoridade naturalmente falando. E eu quero te fazer um convite nessa manhã. Você faz parte do povo de Deus. E foi para um momento como esse que você foi chamado e levantado. Nós fazemos parte de uma geração que vamos mudar a história do mundo. E eu creio, e eu quero provocar isso em você, assim como o Espírito Santo provocou no meu espírito. Se levanta nessa manhã com essa determinação. Eu posso fazer algo. Amém? E em resposta à oração, nesse caso, Esther recebeu coragem para arriscar sua vida por outras pessoas, por muitas pessoas. E no desenrolar dessa história, nós a vemos operando sobre a influência da sabedoria e desse favor divino que chegou sobre a vida dela. Ela entra na presença do rei. Esse rei não apenas lhe concedeu acesso à sua presença, como também lhe prometeu a metade do reino, além daquilo que ela esperava. Esse é o nosso momento, Brasil. Nós estamos orando pelo nosso presidente, estamos orando pela nossa nação. Nós podemos pegar junto numa força unânime como povo de Deus e orar e jejuar e buscar até nós rompermos com isso. E eu creio que o Senhor não só vai fazer como fez na vida de Esther, mas o Senhor vai acrescentar muito mais do que aquilo que nós estamos pedindo e orando. Aqui, a rainha Esther conseguiu cumprir com seu destino e salvar o povo de extermínio, salvar o povo de ser consumido, toda a descendência essa do qual viria Jesus. Então, a atitude daquela mulher em se levantar, que parecia uma só pessoa, mas ela decidiu fazer algo para aquele momento que ela estava, para marcar a história. E não apenas porque ela era rainha, mas porque ela foi sustentada em oração. Foi por causa das orações que Esther venceu. E é muito importante nós orarmos pelas pessoas. É muito importante orar para que as pessoas
certas assumam posições de autoridade, em momentos críticos principalmente. Mas é uma total irresponsabilidade nossa, depois de nós orarmos fervorosamente para colocar uma pessoa em posição de autoridade, nós pararmos de orar, ou assumimos um comportamento passivo ou apático, como se nós não tivéssemos nada a ver com a vida daquela pessoa. Agora, essa pessoa está lá e que ela faça um bom trabalho. Isso é abdicar da nossa posição como igreja e colocar em risco o bem-estar do governo e da nação. Então, vamos orar, pedir perdão para Deus, porque eu creio que nós falhamos sim, orando, pedindo para Deus, atender a nossa oração, de colocar alguém lá disposto a assumir, a acabar com a mentira, com a corrupção, ser alguém muito honesto, que tem um caráter, que preserve a verdade, preserve a família e princípios, e nós deixarmos essa pessoa sem uma cobertura, principalmente de oração. Porque mesmo com a pessoa correta na posição de autoridade, nós devemos nos lembrar de que o próprio governo não é a autoridade mais elevada. O governo repousa sobre os ombros do corpo de Cristo. A igreja deve sustentar o governo em oração. De fato, a autoridade governamental, ela não é a posição mais elevada que pode ser ocupada pelos justos. A autoridade mais elevada é o trono de Deus. E nós já fomos levantados para assentar à direita de Deus Pai, junto com Cristo. E que esse tempo, eu quero trazer à sua consciência a importância que nós temos como corpo. E na história de Esther, os propósitos de Deus foram cumpridos por meio da pessoa que ele escolheu. Foi colocada lá numa posição de autoridade natural e do povo de Deus. E ambos, eles operaram juntos em sua posição de autoridade. O povo de Deus e aquela pessoa que Deus escolheu. E eu creio que tanto para a igreja e como pela igreja, nesses dias, profecias se cumprirão. Nós veremos aí nos jornais, nas reportagens, muitas dessas profecias se cumprindo. E eu creio que não será diretamente pela igreja. Elas não se cumprirão diretamente pela igreja, mas se cumprirão por meio da oração da igreja. Eu creio num grande poder, numa unção direta da influência de Deus, sendo transmitido por meio das nossas orações a pessoas que estão lá numa posição de autoridade. Você que está aí na Inglaterra, ore pela rainha, por todos aqueles que estão ao lado dela, trabalhando juntamente com ela, com as pessoas que influenciam ela. Orem aí em Portugal também pelo presidente de vocês. Aonde você chegar esse vídeo, entenda que nosso objetivo é orar pelos nossos líderes governamentais, orem pelas autoridades civis, orem pelas autoridades militares, porque através dessa oração a igreja vai transmitir a verdadeira unção para a qual essas pessoas poderão cumprir as profecias. E eu creio que nós vamos potencializar as nossas orações. É possível? Sim, é possível. Porque o que Deus pode fazer quando nós oramos é sobrenatural. Ele pode fazer quando nós oramos pelos reis, por todos aqueles que estão na posição de autoridade. Ele pode fazer por homens que nem estão numa posição como servos de Deus, mas têm um coração segundo o coração de Deus, como o rei Davi. Podem ser reis tipo Ciro, ou até do tipo Faraó. Mesmo assim, Deus pode fazer coisas incríveis através das nossas orações. Quando obedecemos o que é dito em 1 Timóteo 2, 1, 2, que diz assim: antes de tudo,
recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Ainda em Provérbios 21, 2, afirma que Deus pode mover o coração de um rei. Quando nós oramos, Deus se comunica com líderes e os influencia de diversas maneiras. Uma das maneiras como Deus fala é por meio de sonhos. O rei Nabucodonosor teve um sonho que o deixou doente e incapaz de comer e dormir. Daniel capítulo 4. Faraó teve um sonho que apenas José poderia interpretar, colocando José como segundo no reino. Gênesis capítulo 41. Deus, ele confundiu o conselho que foi dado ao rei Acabe para que ele fizesse a coisa errada. Deus providenciou que ele recebesse conselhos estúpidos. Se você meditar lá em 2 Crônicas, capítulo 18, você vai ver. O mesmo ocorreu com Absalão, que acreditou num conselho errado, segundo Samuel, capítulo 17. Estes homens tinham planos perigosos, mas seus esquemas foram frustrados quando acreditaram no conselho errado. Vocês entendem a vantagem enorme que temos por trabalhar junto com Deus? Essa é a nossa parte, irmãos. E eu creio que Deus ele pode nos usar nesse tempo. E você é tão importante quanto a mim, tão importante quanto eu. Porque se nós decidirmos orar, o Senhor vai fazer acontecer. E no caso do rei Assuero, que eu estava aqui lendo, Deus usou uma bela jovem judia, sustentada pela oração, e o plano ímpio de Amã foi sabotado. E uma estrada foi construída para que a glória de Deus se manifestasse. Deus também usou sinais e maravilhas incomuns, como escrever na parede. Isso com certeza chamaria a atenção do rei, como aconteceu em Daniel 5. Uma aparição divina do próprio Jesus transformou um homem de grande autoridade, chamado Saulo, no apóstolo Paulo, escritor da maior parte das cartas do Novo Testamento. Atos 9, capítulo 10. Muitas vezes nós oramos pelas pessoas de autoridades apenas como quando as circunstâncias do nosso governo começam a acumular nas nossas vidas ameaças, impedem a nossa felicidade. Aí sim nós vamos invocar a presença de Deus e apresentar a nação em oração. Mas nesse caso, não é uma oração, é uma reclamação. E eu e você não fomos chamados para reclamar. Fomos chamados para reinar. E não apenas para que a situação fique boa ou tolerável para nós. Nós vamos orar sem cessar daqui para frente, porque nós entendemos que tempo nós estamos. Devemos continuar reinando com determinação para que o resultado seja mais do que apenas felicidade e lazer para as nossas vidas pessoais. Nós seremos todos guiados pelo Espírito Santo, nós podemos ser mais precisos, podemos ser mais focados, temos eficácia nas nossas orações, nós vamos disponibilizar um enorme poder para que os planos de Deus prevaleçam nessa terra nos últimos dias. E o meu convite é, junte-se a nós, juntos nós somos mais fortes. Que eu e você sejamos inspirados a orar e fazer parte da preparação do caminho do Senhor. Porque certamente nós também fomos trazidos ao reino para um momento como esse. E você que ouviu essa pequena ministração, com algumas ilustrações, que você possa pegar essas referências bíblicas e meditar, e orar, e peça para Deus trazer entendimento, amém? E eu quero dizer para você, que você é uma pessoa muito importante, você faz parte desse propósito, desse plano para esse tempo. E eu creio em muitas Esther se levantando, e muitas mulheres sendo despertadas através desse tempo. E nós vamos preparar esse caminho do Senhor, porque Ele está às portas. E Jesus, Ele vem nos buscar.
Amém? Você que tem o desejo de se juntar, mas não sabe como. Você que está sendo afligida pelo medo, por conta das notícias, desliga essa televisão e se junte a nós em oração. Você faz parte do corpo de Cristo. Se você tem o desejo, não sabe como fazer, e você nunca ouviu falar de Jesus, você tem uma oportunidade hoje de ouvir essas palavras e que eu estou dizendo que você é muito importante. Você faz parte desse propósito. Então, para tudo que você está fazendo aí. Convida Jesus para entrar na sua vida. É muito simples. Amém? Você só pode fazer parte dessa família se você crer com o seu coração e confessar com a sua boca que Jesus, ele é o Senhor da tua vida. Ele é o seu Senhor. E que você deseja muito que ele entre e faça morada dentro de você, no seu espírito. E que eu creio que esse convite vai mudar toda a sua vida. Pode ser que você olhe no espelho nos próximos dias e não veja nada mudando, nem você, nem a sua volta, mas por dentro, no teu espírito, a palavra do Senhor diz que você foi transportada do reino das trevas para um reino de luz, o reino do amor, o reino da paz, o reino da alegria. E esse reino passa a habitar dentro de você através do Espírito Santo. Fica com essa palavra no teu coração, tenha um excelente dia e eu quero orar por você. Pai, muito obrigado pela vida dessas pessoas que estão ouvindo essa ministração nesse dia. Eu repreendo todo espírito de medo, assim como essa palavra chegou e me despertou. Eu, Pai, oro por mulheres se despertando. Mulheres, Pai, que vão se sentir atraídas pelo teu amor, porque você é um Pai de amor. Amados e amadas, não acreditem nas mentiras que estão dizendo que Deus tem feito, que Deus mata, que Deus está lançando esse vírus para exterminar aqueles que não são dele. Tudo isso é mentira, porque nós temos um Pai de amor. Um pai zeloso, um pai que cuida. Quem pinta esse quadro de um Deus tirano, de um Deus que castiga, de um Deus que pune, é Satanás, porque essa não é a verdade. Se você se aproximar de Deus, conhecer Deus através da palavra, você buscar ter intimidade, você vai conhecê-lo. E o caráter dele é totalmente diferente desse que as pessoas têm falado aí fora. Ele é um Deus de amor, um Deus de paz. E vale a pena você conhecer esse Deus, principalmente nesse tempo que nós estamos aí no isolamento, que muitos estão se sentindo sozinhos, desamparados, entristecidos. Eu oro para que todo esse espírito de depressão venha sair da sua vida, em nome de Jesus. E meu desejo é que você entenda essas palavras. O meu desejo é que o Espírito Santo possa alcançar a tua vida. E muito obrigada, que você se encontre nesse momento em paz. E receba da paz que excede todo o entendimento humano. Um excelente dia para você.